com sanduíche na Universidade de Palermo, pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade Estadual de Campinas. Bom, atualmente ela é coordenadora do mestrado no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Bom, e a sua área de interesse é álgebra, com ênfase em PI-álgebra, teoria das álgebras com identidades polinomiais. Bom, obrigada, Manuela. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo a apresentação da Vivi. É um prazer ter a Vivi como... E se eu estiver nervosa, a culpa é de Vivi. Vivi é uma pessoa que eu admiro muito, da minha área, como ela comentou. Eu acho que eu não consigo encontrar uma palavra para expressar a alegria que eu estou sentindo de ver esse auditório lotado e com tantas mulheres. Então, eu queria uma salva de palmas para esse auditório lotado. E agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É, de fato, uma alegria que não dá para mensurar. Queria agradecer também a organização desse evento, enfim, pelo convite, obviamente, de estar podendo falar um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa, mas também pela direção que esse evento tomou. Foi um evento muito colaborativo e está sendo realmente uma alegria muito grande de estar falando aqui hoje. Então, vamos lá. Vivi já adiantou bastante coisa, né? Qualquer coisa vocês podem perguntar para ela, inclusive. Como ela já falou, eu sou da área de álgebra. A sub-área que eu trabalho a gente chama de PI-teoria, ou teoria das identidades polinomiais. Nessa palestra aqui de hoje, enfim, né? Essa é uma sub-área, digamos assim, da teoria de anéis, só para a gente situar aí dentro da álgebra. Nessa palestra de hoje, eu vou falar um pouquinho de identidades polinomiais, né, de PI-teoria, no contexto das álgebras não associativas. Então, primeiro, para a gente se situar, álgebra, para mim, né, a estrutura que eu vou estar utilizando, algébrica, né, a gente tem várias estruturas algébricas, grupos, enfim, né? Eu vou estar trabalhando anéis, eu vou estar trabalhando com a estrutura que a gente dá o nome de álgebra, que aqui, para mim, vai ser um espaço vetorial com um produto que é bilinear, ou seja, que satisfaz aquelas 3 condições que estão listadas ali. Tá? É apenas isso, para mim, a álgebra. Então, se a gente quer colocar mais alguma propriedade, a gente precisa dar um adjetivo. E é isso que eu estou chamando de tipos. Né? Então, a gente tem aí exemplos de álgebras, na verdade, são tipos. A gente tem as álgebras comutativas, as álgebras associativas, álgebras de Lie, álgebras de Jordan. Inclusive, as duas que eu listei ali, a álgebra de Lie e a álgebra de Jordan, são as que eu tenho mais interesse de falar um pouco aqui para vocês. Inclusive, tem motivações que são fora, né? São de áreas afins à matemática, não necessariamente tem motivações na própria matemática. Só para a gente contextualizar um pouquinho melhor, eu gosto de apresentar esse desenho para a gente entender a relação entre esses tipos que eu acabei de listar. Então, ali eu dividi, vamos imaginar que esse retângulo, para mim, ele é a coleção de todas, né? A classe de todas as álgebras, sem nenhum... sobre a perspectiva mais genérica possível. Do lado esquerdo, eu coloquei ali as álgebras associativas, do lado direito, eu coloquei as álgebras não associativas, e aí vocês observam que esses tipos ali, na verdade, eles estão ali na interseção. Né? Então, por exemplo, as álgebras comutativas, elas podem ser associativas ou não. Em particular, as duas que eu chamei a atenção, que é a classe das álgebras de Jordan e das álgebras de Lie, também acontece o mesmo. Mas, na verdade, na literatura, se a gente for olhar, em geral, o que a gente chama de álgebra não associativa, a gente comete um pouco de abuso. Não associativo significa não necessariamente associativo. Então, eu poderia dizer que esse retângulo inteiro é a coleção de todas as álgebras não associativas, justamente porque a gente comete esse tipo de abuso. Okay? Ou seja, não necessariamente associativos. Agora, indo um pouquinho para o contexto da PI-teoria, eu vou começar trabalhando, o meu interesse é do lado vermelho, mas eu vou começar trabalhando sobre a perspectiva mais clássica da teoria. Ou seja, quando a gente considera a PI-teoria na classe das álgebras associativas. Tá? Então, fixei essa classe de álgebras, e aí eu pego uma álgebra lá dentro e eu defino, eu dou a noção de identidade polinomial. Então, nesse caso... eu pego um polinômio, que, nesse caso, em variáveis não comutativas, a gente considera um número infinito de variáveis, e a gente diz que esse polinômio é uma identidade polinomial para essa álgebra que eu fixei no começo, se, quando a gente avalia esse polinômio... ai, meu Deus.
Quando a gente avalia esse polinômio nos elementos da álgebra, a gente sempre obtém 0. Bem, a gente sabe que, obviamente, o polinômio nulo sempre vai satisfazer isso para qualquer álgebra que você quiser. Então, não é um polinômio interessante. Então, a gente diz que uma álgebra ela é uma PI-álgebra, ou uma álgebra que satisfaz uma identidade polinomial, se tem alguma identidade interessante para ela. Okay? Então, aí alguns exemplos, ainda dentro do contexto associativo com unidade. Eu coloquei aí, obviamente, no meu primeiro exemplo, as álgebras comutativas, que, obviamente, satisfazem o polinômio x1, x2 menos x2, x1. Outros exemplos, né? A gente tem a álgebra de matrizes, que não é uma álgebra comutativa, mas que também satisfaz a identidade polinomial. Eu não vou citar aqui qual é exatamente a identidade, não vem ao caso. Generalizando esse exemplo, a gente tem, na verdade, que as álgebras de dimensão finita também são álgebras com identidade polinomial, ou seja, PI-álgebras. E, indo para o contexto de dimensão infinita, a gente tem como exemplo aí a álgebra exterior, aquela que aparece lá na análise, enfim, né? Análise pensando sobre a perspectiva análise do RN mesmo. Mas, dentro da teoria da PI-teoria, em geral, a gente chama essa álgebra de Grassmann. Okay? Então, fixado uma álgebra, a gente pode estar reunindo todas as identidades polinomiais satisfeitas por essa álgebra. Obviamente, isso é um conjunto que tem pelo menos um polinômio aí, que é o 0. Né? E esse conjunto é diferente de 0 somente se a álgebra é uma PI-álgebra. Se tem mais alguém ali, a gente chama a álgebra de PI. Bem, obviamente, estou trabalhando com álgebra, eu não quero que isso seja apenas um conjunto. Isso tem uma estrutura. Então, esse conjunto, na verdade, é um ideal, isso é bem simples de provar. Mais precisamente, além de ser um ideal, ele é o que a gente chama de T-ideal, ou seja, um ideal invariante por endomorfismos na álgebra de polinômios ali, que eu denotei por K de x. Bem, esse ideal tem um nome bem específico, a gente chama ele de T-ideal das identidades polinomiais da álgebra. E a gente, obviamente, sabe como isso tem estrutura de ideal, nem vamos entrar no mérito aí do T-ideal, obviamente tem muita gente lá dentro, tem muitos polinômios lá dentro. Então, a gente tem interesse em tentar encontrar um conjunto de polinômios que dê origem aos outros. Esse conjunto, mesmo não sendo minimal, a gente dá o nome de base, esse Bzinho que aparece aí. Okay? Aqui, apenas para a gente ilustrar um pouquinho, né, voltando para o contexto das álgebras comutativas, né, que foi a minha motivação e é uma das motivações da teoria, né? Na verdade, a teoria tem duas boas motivações. Ela engloba a classe das álgebras comutativas, que a gente sabe que tem muitas propriedades, e engloba também a classe das álgebras de dimensão finita. Então, essas são as principais motivações para a gente estar estudando aí álgebras que satisfazem identidades polinomiais, que não necessariamente é, por exemplo, a identidade dada pela comutatividade. Okay? Mas, voltando para a álgebra comutativa, aí, no caso, a gente trabalha sobre um corpo infinito, né? Nesse caso específico, para a gente poder ter esse resultado. A gente tem o que era mais ou menos de se esperar, que todas as identidades, não sei se é tão de se esperar assim, todas as identidades polinomiais dessa álgebra comutativa, ela segue daquela que a gente comentou lá há uns minutos atrás, daquela que é a mais óbvia possível. Então, todas as outras são consequências, de alguma maneira, né, como T-ideal dessa identidade. Uma pergunta é, dado uma álgebra, será que, de fato, eu sempre consigo uma coleção finita de identidades polinomiais para a base, né, das identidades dessa álgebra? Essa seria mais ou menos uma pergunta natural, né? Então, essa pergunta ela foi formulada em 1950 pelo Specht, e ele faz exatamente essa pergunta. E a resposta a essa pergunta é depende. E depende da característica do corpo. Então, a gente tem que, se o corpo ele é infinito de característica positiva, a gente tem vários contraexemplos. Esses contraexemplos são mais ou menos próximos da formulação do problema pelo Specht, de 1950. E só em 1987, o Kemmer resolveu de maneira afirmativa quando o corpo tem característica zero. Isso dentro do contexto de álgebras associativas. Okay? Mas o que a gente precisa para falar de álgebras com identidades polinomiais? Se vocês lembrarem lá o meu título, eu falo sobre álgebras não associativas. Então, eu quero chegar exatamente nesse ponto. A gente, essencialmente, é como se fosse um bolo. E os ingredientes principais são dois desse bolo. A gente precisa de uma classe de álgebras, que aí você fixa aquela preferida. Né? Na verdade, a gente não fixa, em geral, qualquer coisa. A gente fixa, em geral, variedades de álgebras, que lá nos tipos, na verdade, eu chamei de tipos, mas se a gente quiser utilizar a terminologia correta, seriam variedades. Então, a gente fixa uma classe e a gente fixa o que seria polinômio nessa classe. Essencialmente é isso. Quando eu faço esse casamento, eu posso falar de toda a teoria de identidades polinomiais nesse contexto. Okay?
Então, isso é o que eu estou chamando de contexto. O que é o contexto? É o casamento da classe com a noção de polinômio. Ok? Então, aqui, essencialmente, as mesmas perguntas, como eu falei, podem ser feitas. Tudo que eu defini, a gente pode definir também em outros ambientes. E a gente também pode se perguntar sobre aquela questão lá do T ideal. Dado o T ideal de uma álgebra nessa classe aí, nesse contexto que você fixou, se ele é ou não finitamente gerado. E note que eu coloquei ali a característica zero, porque qual é a ideia? A ideia é a gente ter algo que fosse semelhante ao resultado do Cameron que a gente tem no caso das álgebras associativas. Alguns ambientes onde se faz teoria de álgebras com identidades polinomiais. Eu coloquei isso aqui porque pode ser que em algum momento da vida de vocês escutem falar dessa teoria, não necessariamente no contexto que eu vou trabalhar. Então, eu coloquei ali alguns contextos que aparecem bastante na literatura. Não coloquei todos, a gente tem, inclusive, trabalhos mais recentes aí que não envolvem nenhum desses contextos, mas eu coloquei pelo menos os que aparecem com mais frequência. Então, o primeiro é o contexto clássico, como eu iniciei a palestra, né, álgebras associativas, que pode ser com unidade ou sem, a gente tem uma mudança aí nessa consideração, álgebras de Lie e Jordan, álgebras associativas com involução. Bem, nesse caso, eu vou definir a noção de identidade polinomial com involução. Então, sempre eu faço o casamento, né? Álgebras associativas graduadas, eu defino a noção de identidade polinomial graduada, e aí faço as mesmas definições. E o último, que é o que eu estou mais interessada, no qual eu tenho trabalhado nos últimos tempos, que é álgebras de Lie e álgebras de Jordan graduadas. Então, esses são os contextos aí onde aparece muita coisa feita para essa teoria de identidades polinomiais, ou PI-teoria. Então, indo aí para o contexto não associativo, né, que a gente lembra que é não necessariamente associativo, é um abuso, né? Então, a gente pode perguntar, será que toda álgebra não associativa admite base finita para o T ideal de suas identidades, ou seja, o SPECT, né? Será que vale o SPECT? E o que a gente tem é que esse problema ele continua em aberto mesmo para corpos de característica zero. Mesmo se eu analisar classes específicas, ou seja, se eu trabalhar com álgebras de Lie ou álgebras de Jordan, é um problema, por exemplo, né? É um problema que ainda está em aberto. A gente tem alguns resultados parciais, eu citei alguns aqui, coloquei alguns aqui, que são relativamente recentes. Na verdade, essa teoria ela é relativamente recente, ela é mais ou menos de 1950. Então, coloquei alguns resultados ali nas duas classes, a álgebras de Jordan e a álgebras de Lie, no contexto, claro, né, característica zero, pelo menos, né, porque senão aí começa a complicar bem mais, as técnicas, inclusive, são bem diferentes. E aí eu citei esses dois resultados, notem que é um de 89 e um de 92, que fala sobre o T ideal ser finitamente gerado quando a gente trabalha com álgebras que são finitamente geradas, né? A álgebra é finitamente gerada, então o T ideal é finitamente gerado. A gente tem esses resultados. Quando a gente não consegue resolver um problema em matemática, com toda a sua totalidade, a gente tenta resolver o problema, é aquela história da sopa, né? Eu gosto bastante de contar isso aqui, vou voltar essa piada, porque é engraçado. A sopa está quente, a gente não vai lá no meio da sopa, a gente vai pelas beiradinhas da sopa. Então, essencialmente, o que eu tenho feito bastante, não somente atuando nessa linha dentro da PI-teoria, mas é o que eu tenho feito, que eu mais gosto, né? Alguém falou isso hoje, eu achei bem legal. Que eu mais gosto é trabalhar com a beirada da sopa. Tipo, o problema de SPECT está em aberto para as álgebras, para as classes que eu tenho interesse. Então, o que a gente está fazendo é atacando a beiradinha da sopa ali, para depois chegar no miolo da sopa, quem sabe, né? Então, essa beiradinha da sopa, na verdade, é o que a gente chama de propriedade de SPECT. O que é a propriedade de SPECT? Eu não sou da análise, enfim, nem da geometria, mas eu acho bonitinho falar que a propriedade de SPECT é uma versão local do problema de SPECT, que está lá atrás, que é aquele dado, a álgebra, o T ideal é finitamente gerado ou não. Esse que é o problema. E a propriedade é lá a beiradinha da sopa, ou seja, é uma versão local. Eu vou explicar essa propriedade com esse desenho, porque tinha que ter desenho, mesmo sendo palestra de algebrista, tinha que colocar uns desenhos, né, para poder tapear vocês um pouquinho. Vamos lá, né? A gente tem, por exemplo, isso é só ilustrativo, a gente tem, por exemplo, aquele em preto, que é a classe das álgebras de Lie. Coloquei todo mundo nessa sacola preta. Tá? Se eu pego uma álgebra e pergunto, T ideal é finitamente gerado ou não, dentro dessa sacola preta, ninguém sabe responder. E, olha, daí em diante eu vou falar só em característica zero. Tá?
Aí, o que a gente faz, o que eu faço na beiradinha da sopa? A gente não resolve o problema que está em preto, a gente resolve o problema que está no lilás. Ou seja, a gente faz uma versão local. A gente não sabe resolver para qualquer álgebra, mas para as álgebras que estão ali dentro do lilás, a gente sabe resolver. Bem, o que está ali dentro do lilás é a variedade gerada por SL2. Bem, talvez você já tenha ouvido falar em SL2 como álgebra de Lie, eu não vou definir aqui, mas é álgebra de matrizes 2 por 2, né, com traço zero, produto dado pelo computador, mas, enfim. Essa variedade, essencialmente, são as álgebras que satisfazem as identidades, as mesmas identidades que satisfazem as identidades da SL2. Elas podem satisfazer mais identidades. Okay? Então, a gente resolve aquela beiradinha. Na verdade, aquela beiradinha ali não fui eu que resolvi. Foi resolvido pelo Razmislov em mais ou menos 1972, se eu não estou enganado. E ele foi lá e disse assim, não, as álgebras que estão ali dentro do lilás, a gente sabe que é finitamente gerado. A gente diz que a propriedade é a propriedade de SPECT da álgebra SL2, que essencialmente é, como eu falei, a versão local do problema, né? E aí, o que é que eu tenho feito? Aqui só para ilustrar, né? Eu vou botar os desenhinhos para vocês observarem, né? Então, o que eu tenho feito é resolvido isso em várias situações. Eu tenho gostado de fazer isso, tem umas continhas bem interessantes, uns polinômios que a gente faz umas contas, não associa, mas fica tudo bem no final. E aí, enfim, né? Esse é o resultado, o primeiro resultado que eu tive nesse sentido, que é um dos resultados do meu doutorado. A gente, enfim, fez outras coisas, mas só para contextualizar, que foi obtido em colaboração com o professor Antônio Gianbruno, quando eu tive no estágio sanduíche na Itália. E aí a gente considerou qual é o contexto, álgebras de Lie já graduadas. Eu tinha falado para vocês que poderia aparecer esse contexto. E aí, nesse contexto, de novo, a gente mostrou a propriedade de SPECT porque está em vermelho. Ou seja, a gente resolveu um pedacinho do problema de SPECT nesse contexto. Então, esse foi o primeiro resultado que eu tive nesse sentido, em 2013. Então, em 2017, em colaboração com o professor Diogo Diniz, da UFCG, a gente já abordou no contexto das álgebras de Jordan. Então, de novo, né, a gente tem aquele contexto lá, e aí o que a gente fez foi resolver de novo o que está em lilás. Okay? Um resultado de 2017. E o mais recente resultado, que é desse ano, junto com o Lúcio Centrone da Unicamp e o Fabrício Martino, a gente fez isso, enfim, também para álgebras de Jordan, mas para uma outra álgebra. Note que aparece o J2 ali. Em geral, são álgebras de matrizes, porque a gente tem informações sobre elas. Então, essencialmente, é isso. Isso é o que eu tenho mais gostado de fazer nos últimos tempos, trabalhar com essa beiradinha da sopa. A gente faz outras coisas em P-teoria, né? A gente faz um pouco de cálculo assintótico. A gente não é da análise, mas a gente faz umas coisas assintóticas, né, Vivi? Mas eu queria trazer isso, que eu achei que era mais ilustrativo. Para finalizar, eu queria mostrar essa foto. Essa foto foi de 2015. Essas são as minhas primeiras 3 alunas de mestrado. Todas já defenderam, tá, gente? Deu tudo certo. Essas foram as minhas 3 primeiras alunas de mestrado, Joselma, Gildeane e Romélia. Não, Joselma, Romélia e Gildeane. E eu trouxe essa foto para falar que, sim, representatividade importa.